Olá pessoal, bem-vindos ao canal Coisas dos anos 80 e 90. Hoje vamos falar sobre aquelas coisas que todo mundo tinha em casa nas décadas de 80 e 90. Vamos relembrar juntos e ver quantas dessas você ainda lembra ou talvez até tenha guardado por aí. Então vamos nessa? Primeira coisa, quando você entrava nas casas, principalmente na década de 80, você provavelmente encontraria uma Caloi Cross encostada ou na parede, ou na garagem, ou no quintal. Já na década de 90, era mais provável encontrar uma bicicleta mountain bike. Provavelmente no quintal você encontraria engradados de garrafas de vidro, de refrigerantes ou de cerveja, que o seu pai levava ao supermercado para trocar por garrafas cheias. Já nos anos 90 era mais comum de ver garrafas PETs de refrigerantes do que de vidro. Entrando na cozinha, você provavelmente veria aquelas geladeiras mais baixinhas, quase sempre da mesma cor, ou era marrom ou era azul céu, como essa aqui que tinha na minha casa. Em cima da geladeira quase sempre havia aqueles pinguinzinhos ou a galinha azul da Maggi, que quando você apertava ela para baixo ela colocava ovos. Na minha casa, em cima da geladeira, havia aquelas galinhas do tempo, que indicavam se iria chover ou fazer sol, dependendo da cor que elas ficavam. Abrindo a geladeira sempre havia uma jarra de suco como essa. Às vezes o que tinha dentro dela era suco natural, outras vezes era Kisuko ou Tang. Se você olhasse em direção à pia, encontraria um belo filtro de barro para tomar aquela água limpinha e gostosa no verão. Também havia modelos que eram de cerâmica, que eram na cor branca ou azuis. A gente tem um desses funcionando até hoje. O fogão da cozinha quase sempre era aqueles de 4 bocas com abas laterais. E claro, ao lado do fogão havia aqueles acendedores de faísca e a tampa do forno sempre servia para segurar um pano de prato. Em casas nos bairros mais afastados do centro da cidade, ou até mesmo em zonas mais urbanas, mas onde havia mais casas e menos prédios, havia aqueles fogões a lenha para esquentar nos dias de inverno, principalmente na região sul do Brasil. O que também se podia ver na cozinha era um conjunto de pratos, pires e xícaras da marca Duralex, na cor marrom. E para fazer aquela bela torrada havia aquelas torradeiras de fogão, aquelas de ferro que a gente abria, colocava o sanduíche e fechava. E claro, o botijão de gás tinha sua capinha. Às vezes ele era de crochê, às vezes era de tecido mesmo. Indo para a sala de casa na década de 80, podia-se encontrar na casa dos nossos avós aqueles relógios de pêndulo que faziam o som de tic-tac a cada movimento do pêndulo. Já na década de 90, com a chegada das lojas de tudo por R$ 1,99, esses relógios aqui ficaram mais presentes nas casas. No canto da sala havia a mesinha de telefone, que na década de 80 era aqueles de disco que levavam meia hora para discar o número, principalmente se tinha um número 0 ou 9. E também tinha que torcer para não errar o número, porque senão tinha que começar tudo de novo. Já na década de 90 já se viam mais aqueles modelos com teclas. Na estante da sala havia aquelas TVs de tubo coloridas ou preto e branco. Na minha infância eu assisti muita TV em preto e branco, porque minha família tinha pouca renda. Esse modelo aqui da Philips era o que a gente tinha. E na década de 90 já havia modelos com design mais bonito, como esse aqui, que vinham com um controle remoto que estava sempre na mão do seu pai, mesmo quando ele dormia na frente da TV. Outra coisa que se via na sala na década de 80 eram os aparelhos de som 3 em 1, que tocavam disco de vinil, fita cassete e rádio. E claro, abrindo as portas da estante, lá estava a coleção de discos de vinil, que a gente, que era criança, queria muito ver, mas os pais e os tios nem deixavam a gente chegar perto para não arranhar. Já na década de 90 apareceram os aparelhos de som como esse aqui, que, assim como os 3 em 1, também tocavam vinil, cassete e rádio, mas alguns mais tarde começaram a vir com um tocador de CD. No meu caso, eu já era adolescente e o meu aparelho de som ficava no quarto mesmo. Eu deixava uma fita preparada para gravar as músicas da rádio que eu gostava. Ainda na estante havia uma parte reservada para uma coleção de enciclopédias Barça ou uma Delta Júnior, como era no caso da minha casa. Também havia o dicionário Aurélio, porque em tempos que não havia Google, essas duas coisas tiravam muitas dúvidas do pessoal. Também na sala, se você conseguiu ter um, é provável que na década de 80 você tenha jogado algumas horas num Atari ou num CCE VG3000. E também deve ter ouvido de seus pais que o videogame estragava a TV. Já nos anos 90 pode ser que você tenha tido um Phantom System, um Master System, um Mega Drive ou um Super Nintendo. Mas se você não tinha, ainda dava para ir na locadora e alugar um videogame para jogar no fim de semana. E por falar em alugar, na década de 90 havia as locadoras de filmes também. E claro que na sala tinha um videocassete. Agora, indo para o banheiro, tinha aquele clássico espelhinho com enquadramento laranja, que eu nunca entendi a utilidade. Mas meu pai usava ele para fazer a barba no quintal, no tanque de lavar roupas. No box do banheiro sempre havia aquele shampoo amarelo Neutrox.
Dentro do armarinho, além das escovas de dentes, tinha o creme dental Colinos, a pomada Minâncora e o leite de rosas. Indo agora para os quartos, no quarto da sua mãe e da sua irmã sempre havia uma penteadeira com espelho, como essa aqui. E se você tinha uma irmã, claro que ela deve ter tido uma caixinha de música, com uma bailarina em cima de um espelho que ficava girando enquanto a música tocava. Na gaveta da penteadeira da sua mãe, com certeza você iria encontrar junto com o álbum de fotografias, esses pequenos monóculos que eram muito legais. Você olhava por um lado deles, apontava o monóculo para um lado iluminado da casa e podia ver uma foto que tinha lá dentro ser ampliado. Já num cantinho do quarto, em cima da mesa de passar, você podia encontrar esse ferro de passar roupas, que era sempre preto ou vermelho. Em outro canto do quarto, você podia encontrar uma máquina de costura da Singer, que era da sua mãe, que ela usava para fazer as costuras dela e os reparos na sua roupa, mas que a gente usava para brincar nos pedais, na parte de baixo, como se estivesse pilotando uma máquina muito doida. No meu quarto havia um rádio-relógio como esse, que era para acordar com música pela manhã, porque já era hora de ir para o colégio. E aí, pessoal, gostaram dessa viagem no tempo? Foi muito legal relembrar todas essas coisas que fizeram parte da nossa infância e adolescência dos anos 80 e 90. Obviamente, muitos outros itens ficaram de fora dessa lista, mas se você quiser mencioná-los nos comentários, fique à vontade. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos para que eles possam reviver essas lembranças nostálgicas também, e até a próxima!